Abra sua Bíblia comigo. Salmos de número 23. Oh, meu irmão, te agradeço. Salmos de número 23. Todos acharam? Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Poderíamos até parar por aqui, né? Mas deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Vamos orar para que o Senhor continue, como já está fazendo, continuar fazendo em nossas vidas. Amém? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por esse dia, por tudo que até aqui o Senhor já realizou em nossas vidas, que o Senhor continue fazendo e falando, trabalhando, cuidando de cada área da nossa vida. Que a palavra, Senhor, possa entrar em nossos corações e ser guardada, para que nós possamos usá-la à medida que for necessário em nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Nívia. O Salmo 23 tem sido considerado o mais belo de todos os salmos. E todos que leem encontram nele muito conforto para a sua alma. Quando nós lemos esse salmo, a gente encontra esse conforto para a nossa vida. E a mensagem do salmo, ela é simples, profunda ao mesmo tempo, e ela pode ser resumida na seguinte forma: ainda que passamos por lutas, provas, ou que enfrentamos momentos de decepção, de dor, podemos nos encher de coragem por causa de uma bendita certeza. É de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Você pode passar pela luta que for, enfrentar todo tipo de tribulação, mas a certeza que o crente tem é que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Essa é a afirmação do salmista. E ela é famosa. Ela pode ser encontrada hoje em adesivos de carro, em camisetas, em enfeites na sua casa, em quadros de parede. O fato é que ela é muito lida e declarada. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. E hoje eu quero pensar com a igreja, pensar com vocês, sobre a razão que levou o salmista Davi a fazer essa declaração. Qual foi a razão que levou o salmista Davi a fazer essa declaração? Por que ele fez isso? Por que ele declara isso no Salmo 23? Porque ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Veja aqui 4 razões para isso. A primeira é a seguinte: o Senhor é meu pastor, porque Ele me sustenta. Talvez você não saiba, mas a ovelha, no caso era o que Davi fazia, ele cuidava de ovelhas antes de ser rei. Talvez você não saiba, mas a ovelha é um animal frágil. Ela come bastante, ela come o dia inteiro.
mas precisa de ajuda. E é nesta questão tão básica que muitas vezes as ovelhas se perdem. Uma ovelha não é capaz de diferenciar um pasto nutritivo para um pasto ruim. Se o capim é bom para comer, ela sai comendo. Mas, ao mesmo tempo, se tiver ervas daninhas no meio, ela come também. Ela não sabe discernir o que é bom e o que é ruim. Ela simplesmente vai comendo, vai dirigindo. E ela pode comer uma erva venenosa. E ela vai ingerir aquilo que ela encontra na frente, ela vai comendo. E ela pode adoecer e pode morrer por aquilo que ela come. Lembra-se que nós somos ovelhas. Então, quando o salmista escreve, ele está falando daquelas ovelhas, mas se referindo a nós também. Para beber água é outra questão. A ovelha não bebe água no rio corrente. Água com corrente forte. Tem que ser águas calmas, tranquilas. Olha o trabalho que dá a ovelha. Tudo isso faz da ovelha um animal muito dependente. Davi, que havia trabalhado como pastor de ovelha na sua juventude, lembra bem como ele tinha que ir à frente do rebanho para arrancar do pasto as ervas daninhas, a fim de evitar intoxicação nos animais. Ele também tinha que verificar se a água e o lugar era limpo e calmo. Ele também tinha que verificar a água, cuidar do pasto, cuidar de tudo isso, para que as ovelhas comessem e bebessem tranquilamente. E assim fez Deus com a gente. Como é que você se vê? Você se alimenta de qualquer coisa? Você bebe qualquer coisa? Ou Deus tem preparado o alimento, a bebida para você? Assim faz Deus com a gente, comigo e com você. Davi escreve no verso 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, águas tranquilas. Deus vai à frente de nós. Essa luta, esses problemas, essas dificuldades que você está enfrentando, Deus está do teu lado, Deus está à tua frente cuidando de você. Ele está tirando as ervas do teu caminho. Aquilo que você pode comer, Ele deixa. Aquilo que você não pode comer, Ele tira. Ele te leva para as águas tranquilas. Ele está te levando para que você tenha descanso em tudo aquilo que você está fazendo. Nós, seres humanos, ainda somos mais carentes que as ovelhas. Também temos necessidade de comida, de água, mas muito mais do que isso. Precisamos de paz, companhia, consolo, segurança, dignidade, propósito, amor e salvação. Mas tem mais uma coisa: quando Deus é o nosso pastor, podemos afirmar com ousadia que nada nos faltará. Podemos passar por todo tipo de tribulação. Precisamos encontrar a paz, ter companhia, consolo, segurança, dignidade, propósito, amor e salvação. Mas quando Deus é o nosso pastor, nada disso nos faltará. Agora, Deus tem no seu bom tesouro todas as coisas, todas as bênçãos que nós necessitamos. Você já reparou que na palavra, ou na Bíblia, nós não encontramos a palavra quase? Por exemplo, o salmista disse, um exemplo, né? O salmista não diz, mas está lá: o Senhor é o meu pastor, quase nada me faltará. Você não vai encontrar essa palavra. Você vai encontrar que nada me faltará. Filipenses 4,13, Paulo
Posso quase tudo aquilo que me fortalece? Também não. O que ele escreve? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Sabe, a Bíblia é um livro tudo ou nada. Quero fazer aqui uma pergunta para você, você não precisa me responder. Nesse exato momento, o que você precisa? Pense naquilo que você precisa, naquilo que você tem necessidade. Não precisa responder, só pense. Deus afirma que como um bom pastor, que Ele é, Deus sabe das suas necessidades e está preparando para suprir a todas. Ele vai suprir a todas as suas necessidades. Você pode confiar nisso. Você pode acreditar que Deus vai suprir as suas necessidades. Ele te sustenta. Até aqui Ele tem te sustentado. Até aqui você está debaixo das mãos dEle, ou acima das mãos dEle. Ele te guia, Ele te leva, Ele te conduz. A segunda razão que o salmista diz que o Senhor é o meu pastor, é porque Ele me guia. Deixa eu contar algo para vocês. O Ângelo não é dessa época, ele não vai lembrar. Mas na minha adolescência, um dia o meu irmão Rui chegou em casa com uma cadela, uma cachorra, que ele encontrou na rua sendo maltratada. Ela era grande, bonita. E ele trouxe para casa. E nós colocamos o nome nela de Xana, porque justamente naquela época estava passando uma novela na Globo que chamava Xana. E a gente colocou o nome na cachorra de Xana. E muito fácil nós aprendemos a gostar dela, e ela também de nós. E certa vez a Xana encontrou o portão aberto e ganhou o caminho da rua. E naquela ocasião, ela ainda era forte e enxergava perfeitamente muito bem. Então nós não ficamos desesperados, ficamos ali aguardando, porque sabíamos que ela voltaria para casa. E foi o que aconteceu. Passado um dia, ela estava de volta em casa. Cachorros, gatos, são espertos assim. Eles têm um forte senso de direção. O vizinho do lado tinha um gato que a gente chamava de alemão. E o gato também um dia sumiu, ficou um ano fora. Depois de um ano o gato apareceu. Porque ele tem senso de direção. Mas não é o que acontece com as ovelhas. Ovelhas muitas vezes não têm senso de direção. Um pombo-correio, você também solta ele, e ele torna a voltar para casa, porque também tem senso de direção. Mas as ovelhas, elas são animais desorientados, não conseguem encontrar sozinho o caminho de casa. Você é ovelha, amém? Perde-se com facilidade, precisa de alguém que a guie por caminhos bons e seguros. Eu te pergunto, esse não é o nosso caso? Muitas vezes nós não perdemos a direção, o foco daquilo que Deus quer de nós. Nós muitas vezes desviamos do propósito de Deus. Muitas vezes nós tomamos veredas que não são a que Deus deseja para nós. Pegamos atalho quando Deus quer que nós andamos reto. Tentamos trocar aquilo que é certo pelo duvidoso. Deus nos dá a direção sempre. Sempre Ele vai estar do nosso lado, porque somos ovelhas frágeis. Por que a Bíblia diz que o inimigo está ao derredor, pronto para tragar? Quando nós nos desviamos, quando nós deixamos a direção do pastor. Não o pastor humano, o pastor divino.
Sabe, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que nos Estados Unidos, na Flórida, existe um monumento onde se lê a seguinte inscrição: venho aqui para encontrar-me a mim mesmo. Venho aqui para encontrar-me a mim mesmo. Eu não sei se isso é verdade, mas você já imaginou que você precisa se encontrar a si mesmo todos os dias? É tão fácil a gente perder o mundo, se perder no mundo. E essa é uma grande verdade. Nós muitas vezes se perdemos com muita facilidade quando nós desistimos daquilo que Deus propôs no nosso coração. Quantas pessoas estão desviadas da igreja? Quantas pessoas deixaram de adorar a Deus para adorar outros deuses? Essa é uma grande verdade. Há trilhas que dão em verdadeiros precipícios, enquanto há outras que levam a pastos verdejantes. E na vida, nós deparamos com muitas encruzilhadas. Com muitas vezes nós vamos chegar num ponto que a gente vai, ou vai para a direita, ou vai para a esquerda, ou vai para frente, ou vai para trás, ou subimos, ou descemos. Qual é o melhor caminho, você pergunta? Qual a decisão que eu devo tomar? Que rumo eu devo seguir? Agora eu te falo, se Deus é o teu pastor, se Deus está na sua vida, Ele te guiará pelo caminho correto, pelo caminho reto. Você encontra aqui no versículo 3 do que nós acabamos de ler. Você irá andar por veredas da justiça, quando Ele é o seu pastor. Quando Ele conduz você como ovelha. Mas nem sempre o caminho será agradável. Alguns até estarão cheios de pedras, espinhos. Mas o importante é que o Salvador está andando com você. Se Jesus está andando com você, os caminhos de espinhos, de pedras, você vai ultrapassá-los. Porque Jesus ultrapassou tudo isso por mim e por você. Como bom pastor, Deus te guiará em segurança. Amém? Outra razão que o salmista disse: Deus é o meu pastor, porque Ele me protege. A ovelha também é um animal indefeso. Ela não tem velocidade para correr e nem dispõe de garras para se defender. Tem muitos animais que têm garras e se defendem com as suas garras. Até mesmo um bicho preguiça tem garra. Com toda aquela lentidão ele tem garra. Mas a ovelha nem isso tem. Ela é indefesa. Ela não tem velocidade, ela não corre, não dispõe de garra. Pode ser furtada por ladrão, picada por cobra, atacada por cães, com muita facilidade. Por isso a ovelha precisa de pastor o tempo todo. Por isso que diz a respeito da sua segurança: a ovelha precisa de alguém que tome conta delas. Além de Jesus, você tem alguém que te traz uma direção, que te ajuda a buscar uma direção no Senhor? Eu creio que todos nós temos. Davi foi um pastor de ovelha e ele sempre tinha ao alcance na sua mão uma vara e um cajado. A vara servia para afugentar as feras, os animais, e o cajado servia para levantar as ovelhas. Cajado não é para bater, é para levantar as ovelhas. Muitos pastores usam o cajado para bater, onde nós devemos levantar as ovelhas. O que o Senhor nos ensina quando Ele diz, numa parábola, que o homem tinha 100 ovelhas e uma se perdeu, e ele larga as 99 no aprisco e vai buscar aquela. E ele se alegra, o pastor se alegra quando ele encontra aquela ovelha. E ele faz uma festa e chama os amigos, porque ele encontrou a ovelha perdida. Pois Davi sabia que da mesma forma o Senhor tomava conta dele com segurança. Aonde ele estava,
ele acreditava que o Senhor estava tomando conta dele. Davi escreve: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha a confiança de Davi em Deus. Olha a segurança que ele tinha em dizer isso. A tua vara e o teu cajado me consola. Sabe, é melhor estar no vale da sombra da morte com Jesus do que estar nos montes de vida sem Ele. É mais seguro você passar uma luta por uma provação ao lado do Senhor do que se trancar numa fortaleza sem o Senhor ao teu lado. Ao longo da vida, todos nós passamos por muitos vales escuros. Mortes, desempregos, enfermidades, decepção. Tudo isso nós passamos ao longo da vida. Mas se você tem Jesus na sua vida, o Senhor te protege, te dá a paz. Você já imaginou como que Davi ficava naquele lugar, cuidando das ovelhas do seu pai? Pense nisso. Sempre que os problemas vierem sobre você e as lutas se multiplicarem, lembre-se disso. A força não está em você. Está em Deus, que caminha ao teu lado. Portanto, não dê lugar ao desespero. Confie em Deus. Entregue aos cuidados do pastor. Ele te protege. Davi acreditava dessa forma, que o Senhor estava protegendo ele. O Senhor é o meu pastor e Ele me protege. Em outra razão, porque o salmista diz, o Senhor é o meu pastor. Ele diz, Deus é o meu pastor, porque Ele me acolhe. Você se sente acolhido por Deus? Amém? Só tem a Ivanilde que se sente acolhida por Deus. Sabe? Após o verão, chega os meses frios. E quando as ovelhas são levadas pelos seus pastores ao aprisco, elas não ficam na friagem. Os pastores levam as ovelhas para o aprisco. E no aprisco elas ficam em segurança. Sabe por quê? Porque os ladrões de ovelha, os lobos, ficam à distância, pensando, que pena, perdemos a oportunidade, porque estão no aprisco. Se você estiver solto, sem o cuidado do pastor, está sim de lobo ao teu derredor, está sim de ladrão querendo roubar a tua bênção, a tua vida. Sabe por quê? Porque o zeloso pastor cuidou do rebanho pelos montes, pelos vales, agora ele leva para a sua casa. Ele pega as ovelhas e leva para a sua casa. Os últimos versos do Salmo 23 fala desse momento em que as ovelhas estão aconchegadas com o seu pastor. Vamos ler versos 5 e 6. Prepare-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Veja o que o pastor faz. Quando chega o frio, ele recolhe as ovelhas, porque ele sabe que se elas ficarem lá, o lobo vai atacar, o ladrão vai roubar, as cobras podem picar, e ele leva para a casa dele. Sabe, todo ser humano, toda pessoa precisa de um refúgio, de um lugar qual se sinta seguro. Precisa de uma casa. Eu acho legal, dizendo assim, né, lindo, um espetáculo que eu já vi várias vezes. Um dia eu fui assaltado e levaram meus documentos, levaram minha carteira e eu precisei tirar uma nova habilitação.
E vou mostrar para vocês o que eu acho interessante isso acontecer. E aí eu fui tirar e estava agendado para as 17 horas, lá na Praça da Sé. Naquela época não tinha tanto poupa-tempo. Eu fui lá, a Ivanilde agendou e eu fui. E para ir não foi tão difícil, mas para voltar, quando eu saí do poupa-tempo, que eu entrei no metrô na Praça da Sé, eu olhei aquele formigueiro de gente. Tinha gente para todo lado. Para você chegar na catraca, você ia assim, e uma fila longa. E todas as catracas tinham aquela fila enorme. E você chegava na catraca, praticamente assim, colado no da sua frente, e o de trás colado em você. Eu acho interessante, porque quando dá por volta de 5h30, 6 horas da tarde, esse movimento acontece em muitos outros lugares, não só na Praça da Sé. Em vários terminais de ônibus, de metrô, linha de trem, carros, todo mundo quer chegar na sua casa, todo mundo quer ir para a sua casa. É interessante, porque as pessoas querem chegar na sua casa. Alguns saindo da escola, outros saindo do trabalho, ou até tem alguns indo para o trabalho ou para a escola, mas é uma minoria. A maioria quer ir para casa. 90% daquela população está voltando para casa. Muitos saindo do trabalho, outros da escola, vão apressadamente, saindo. Por que essa agitação? Simplesmente para chegar em casa. Simplesmente para chegar em casa. Davi falou: Deus, me leva para a sua casa. E lá disse: vai ter um banquete para mim. Versículo 6, vamos ler o versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus, me leva para a sua casa. Vai ter um banquete para mim lá, eu sei disso. Serei recebido como convidado de honra. O cálice do meu coração transbordará de alegria. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Para quem busca por Deus, haverá uma maravilhosa acolhida. O Senhor vai te acolher. O Senhor é meu pastor, porque Ele me acolhe. Agostinho, lá no 3º século, escreveu: Tu nos criaste para ti, e as nossas almas só encontrarão descanso quando descansarmos em ti. É triste ver uma pessoa que não tem uma casa para a qual voltar no final do dia. Mas é lamentável ainda saber que grande parte da humanidade não tem um relacionamento firme com Deus e não tem a certeza de ir para o céu quando morrer. Se nós não temos esse relacionamento com Deus, se a pessoa não conhece, a pessoa não vive, como é que ela vai ter a certeza? Por que isso acontece? Porque as pessoas se recusam a entregar o coração a Deus. As pessoas se recusam a entregar o coração a Jesus. Espero que você já tenha feito isso, entregado seu coração para Jesus. Se não fez, eu convido você a entregar o seu coração para Jesus. Você já fez isso, não é? Amém? Amém? Caso ainda não tenha tomado essa decisão, você tem a oportunidade hoje. Para a gente concluir, a Bíblia, na Bíblia Deus é chamado de rei, Deus é chamado de rocha, de escudo. Ele é apresentado como alfa, ômega, Senhor dos senhores. Contudo, pode ter certeza que o título mais belo para Deus, esse é dado por Davi quando ele escreve: o Senhor é o meu pastor. Sabe por quê Deus é o nosso pastor? Porque Ele nos sustenta, porque Ele nos guia, porque Ele nos protege, porque Ele nos acolhe.
como essas ovelhas que eu acabei de falar. Ele nos guia. Todos os dias o Senhor nos dá uma direção. Por mais que você saia da sua casa perdido, o Senhor vai te guiar. Ele nos protege. Quantos livramentos você passou no dia do seu trabalho? Quantos livramentos Deus nos dá numa condução, num trânsito? Quantos livramentos o Senhor tem nos dado? Ele está nos protegendo. Ele nos acolhe quando nós precisamos. Quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos, Ele está nos ouvindo, Ele está nos acolhendo. Sabe, às vezes nós esquecemos dessas verdades e permitimos que a preocupação, o desespero tome conta dos nossos pensamentos. Ou então, nós vivemos a meio problema. Aceitamos e desistimos, aceitamos e desistimos a direção dele. Sabe, há grandes vales da sombra da morte. Mas se nós tivermos a consciência de que Ele é o nosso pastor e que nada nos faltará, nós venceremos tudo isso. Nessa hora, vale a pena lembrar da mensagem do Salmo: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. É possível que você esteja passando por momentos difíceis na sua vida. Tribulações, dificuldades, lutas, desemprego, falta de alguma coisa. Mas se for esse o seu caso, chegou a hora de você olhar para cima, não para baixo. Olhar para cima e usar as palavras que Davi escreveu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Agora, a verdadeira fé não deixa você desanimar. Antes, a fé é um sintoma com a palavra de Deus. Ela vai mover o sobrenatural e permitir você alcançar aquilo que muitas vezes é impossível aos nossos olhos. O apóstolo Paulo escreve: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual tem sido a sua visão em relação a Deus? Como Davi fez, como Davi escreveu, eu acho que essa tem que ser, eu creio que essa tem que ser a visão que está no nosso coração. Que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele vai te proteger, Ele vai te acolher, Ele vai te recolher para a casa dEle. Ele vai estar sempre à sua frente, sempre ao seu lado. Não vai deixar faltar nada para cada um de nós. Amém? Feche teus olhos aí no seu lugar. Eu sei que você pode entender muito bem isso que Deus colocou em nosso coração para ministrar nessa manhã, ou nessa noite. A força mais importante do universo é a nossa fé. Você está exatamente onde a sua fé lhe permite chegar. Porém, se você crescer em fé, poderá alcançar lugares mais elevados. A fé é o combustível que vai fazer você percorrer longos caminhos. Porém, muitas pessoas não conquistam porque não acreditam no que Deus preparou para ela. Davi acreditava, Davi acreditou, Davi escreveu aquilo que ele vivenciou durante o seu tempo de pastor. E ele sabia que era Deus o tempo todo
direcionando a vida dele. Ele sabia que o tempo todo que ele estava ali, cuidando daquele rebanho, era Deus cuidando dele também. Da mesma forma que ele escreve, ele vive. Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que faltou para Davi? Nada. Da mesma forma como ele escreve: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele conquistou um reino. Ele venceu muitas guerras, muitas lutas, porque Deus sustentou ele. Deus sustentou ele o tempo todo. Ele foi sustentado por Deus. Porque Davi sempre acreditou naquilo que Deus tinha dado a ele. Porque ele me guia. Deus guiou Davi. Deus guiou Davi o tempo todo. Mesmo quando ele perde sua família, mesmo quando ele perde numa batalha a família dos seus guerreiros, ele vai para Deus, porque Deus guiava os passos dele, as decisões dele. Deus é o meu pastor porque ele me protege. Deus protegeu ele de Saul, do exército de Saul. Quantas vezes ele foi perseguido, quantas vezes ele foi atacado, mas Deus protegeu Davi. Deus sabia do que Davi precisava. Você como ovelha, eu como ovelha, nós como ovelha, nós somos muitas vezes frágeis, mas Deus tem dado a cada um de nós sabedoria para nós ultrapassarmos tudo isso. Porque o Senhor é o meu pastor, porque Ele nos acolhe todos os dias. Amém? Você pode ficar de pé? Que o Senhor possa ter trabalhado o teu coração, a tua vida, que você possa ter recebido nessa noite algo vindo do Senhor, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Que nós não venhamos olhar somente para as lutas, para as dificuldades, mas entender que o Senhor está do nosso lado, trabalhando ao nosso favor, nos unindo cada vez mais no mesmo propósito do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos nessa noite. Que a tua graça, o teu amor continue sobre nós, nos acompanhe, Senhor Jesus, pelas nossas casas, nos dê uma noite de descanso e uma semana, uma continuidade de semana, debaixo da tua direção, da tua vontade, daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Que os nossos olhos, os nossos ouvidos estejam atentos para aquilo que o Senhor deseja de nós. Que essa palavra possa trazer, oh Pai, fazer diferença dentro de cada um de nós, fazer morada em nossos corações e usá-la, Senhor Jesus, no momento que precisamos, oh Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém?